Ninguém na história deu mais importância à pregação da palavra do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim tinha que ser. Cristo é o Verbo de Deus, o centro de todas as coisas e em quem toda a Escritura Sagrada converge. Nesse vídeo, nós vamos falar da importância que Jesus dá à pregação da sua palavra. Curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e vamos para o vídeo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é e sempre será o maior exemplo de pregador de todos os tempos. Ele não foi apenas um comunicador da palavra, mas ele mesmo é a palavra, o verbo, o logos de Deus. Não há sentido nós falarmos em pregação expositiva sem levarmos em conta que é de Cristo que nós estamos falando quando pregamos. Nós, então, nesse vídeo, selecionamos 4 passagens, uma de cada um dos evangelhos que demonstram o compromisso de Jesus com pregação em seus dias de ministério neste mundo. O primeiro texto que nós queremos compartilhar se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de número 23 a 25, que projetamos aqui para facilitar o seu acompanhamento. Diz assim a palavra de Deus: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém e Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus aqui nos revela o propósito da missão de Jesus nesse mundo: percorrer as cidades, ensinar a palavra, pregar o evangelho do reino e também curar doenças e enfermidades, além de libertar pessoas de possessões de demônios. É claro que para o Senhor Jesus, a vida das pessoas é importante. Curá-las e libertá-las fez parte, sim, da sua missão. No entanto, o que detém a primazia é a pregação do reino de Deus. Logo em seguida, Mateus registra que Jesus sobe ao monte, as multidões o seguem e Jesus começa a ensinar o seu mais extenso sermão nos evangelhos, o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, ensinando para os seus discípulos e para as multidões a respeito da ética, do valor, da espiritualidade, da justiça que há no reino de Deus, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus siga os seus princípios, as suas verdades, olhando para a salvação que há no Senhor Jesus. O segundo texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 13 a 15, onde a palavra de Deus nos diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Marcos aqui nos mostra Jesus tendo subido ao monte com os discípulos e designado 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar a respeito do reino de Deus, bem como para exercer a autoridade de expelir demônios. Veja que no texto Jesus estabelece uma ordem de prioridades. Primeiro, Jesus os chamou para estarem com ele, e depois para pregar, e depois para expulsar demônios. E aqui vale um princípio muito importante. Primeiro, Deus trabalha na vida do discípulo para depois trabalhar através desse discípulo. Jesus chama os seus discípulos primeiro, não para trabalharem, não para o servirem, mas primeiro para estarem com ele. Só depois pregar e expulsar demônios. Vida com Deus vem antes, trabalho para Deus vem depois. A leitura dos evangelhos esclarece para nós também que curas, prodígios, milagres, maravilhas, sinais, expulsão de demônios
por mais impressionantes que tenham sido, nunca e nem de longe foram a obra primordial do Senhor Jesus. Na verdade, a pregação do reino é que detém essa primazia, sendo um prenúncio do ápice da obra do Senhor Jesus, que é a sua crucificação e a sua ressurreição. Terceiro texto é o de Lucas, capítulo 4, versículo de número 42 até o versículo de número 44. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Lucas mostra Jesus se retirando para um lugar deserto, depois de ter passado desde o pôr do sol anterior, curando pessoas e libertando elas de opressões demoníacas. No amanhecer do dia seguinte, as multidões procuravam e queriam mais curas do Senhor Jesus. E como ninguém diz ao Senhor o que ele tem que fazer, é que ele responde: não posso agora. É hora de anunciar o evangelho do reino de Deus às outras cidades também. E complementa aqui dizendo: pois é para isso que eu fui enviado. Curas e exorcismos têm o seu momento, mas a pregação da palavra é contínua. É o propósito do Senhor Jesus, é a vontade do Pai, e é para isso que o Pai enviou o seu Filho primordialmente. E o último texto que se encontra dentre os 4 evangelhos está no Evangelho segundo João, capítulo 6, nos versículos 14 e 15. João 6, 14 e 15 diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. João descreve aqui uma motivação errônea das multidões em desejarem seguir ao Senhor Jesus. Ou seja, as multidões, tendo presenciado a multiplicação de pães e peixes que Jesus fez, elas foram tomadas pelo ímpeto, pelo desejo de fazer Jesus rei à força. O nosso Senhor, então, vendo isso, se retira sozinho para o monte, porque entendeu que o povo queria tirá-lo do foco da missão do Pai que está nos céus. Em seguida, Jesus anda por sobre as águas e logo depois volta a pregar e a exortar publicamente aquele mesmo povo que queria fazê-lo rei à força, dizendo: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus vira para essa gente e diz: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ou seja, milagres de pães e peixes não pode ser a motivação para que um discípulo siga o Senhor Jesus, mas sim a comida que não perece, o alimento espiritual que subsiste para a vida eterna, o alimentar-se de Cristo e da sua palavra eterna é que tem que ser a verdadeira motivação para o discípulo do Senhor Jesus o segui-lo. E nós poderíamos continuar mostrando aqui outros textos dos evangelhos que apontam para o foco de Jesus na pregação. E a verdade é que a conclusão vai ser sempre a mesma. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi alguém cuja vida estava comprometida com a primazia da pregação da palavra. Cristo neste mundo deu atenção especial à palavra de Deus. E como crentes no Senhor, nós temos que ser assim também, não? Você crê nessa verdade?
da primazia da pregação da palavra de Deus? Escreva nos comentários a importância que a pregação da palavra de Deus tem para a sua vida. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida.